Fala galera, Alessandro Moura aqui, como é que vocês estão? Beleza, pessoal? E aí, pessoal, como é que tá aí? Como é que tá o seu humor? Fala pra mim. Sei que muitos aí estão muito tristes, chateados, outros ainda esperançosos, enfim, tá difícil pra todos nós, né, pessoal? Essa história, galera, me fez lembrar. Acho que todos nós, todos brasileiros, têm dormido muito mal de 2 meses para cá, né? Todos nós é exagero, mas a maioria de nós, eu tenho certeza, tem dormido muito mal de 2 meses para cá. Eu digo isso porque o outro lado lá tem o seu público também, né? Mas que é a minoria. E para eles tanto faz. Eu duvido muito se talvez o nosso presidente tivesse levado essas eleições, contando com as caixinhas milagrosas, talvez eles tivessem passado 1 ou 2 noites de sono mal dormidas, até porque a maioria deles, na sua grande maioria jovens, né, que não tem muitas preocupações, papai e mamãe que bancam as contas, enfim. Eles não teriam tido muitas dificuldades para dormir, talvez 1 noite ou 2, no máximo. Mas a gente, nós, brasileiros de bem, aqueles que metem a mão, né, no arado, mete a mão na massa para trabalhar, para correr atrás, para tentar fazer esse país crescer, não só pelo país, mas cada um por si, né? Cada um por si, fazendo a sua parte, colabora num todo para que o país se desenvolva. A gente tem passado maus dias, né, pessoal? Maus, bem maus. Eu tenho dormido muito mal, muito pouco, tá? E essa noite não foi diferente, principalmente depois do comunicado do nosso presidente ontem, né, do pronunciamento dele. E aí, cara, eu fui dormir essa noite e acordei agora pela manhã, por volta das 6 da manhã, e eu sempre durmo tarde, eu não durmo... Mais cedo que eu durmo é 1 hora da manhã, então eu sempre durmo muito pouco. E aí eu acordei lembrando de uma história que eu passei na minha infância e que eu quero compartilhar com você, e você vai entender se esse também não é o seu sentimento ou parecido com esse. Eu me lembro, pessoal, na minha infância, eu morava num bairro chamado Coqueiros, tá? Na verdade, um subbairro que ficava dentro de um bairro chamado Santíssimo, que é vizinho a Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ela fica entre Campo Grande e Senador Camará. Senador Camará, que é muito conhecido porque tem uma comunidade bem Barra Pesada, Vila Kennedy, enfim, é ali nesse meio, tá? O bairro dos Coqueiros. E eu morava numa rua, na verdade era um loteamento. Aí tinha um loteamento 7, o 8, o 9, 10, o 11. Eu morava no 11. No 11 tinha 5 apartamentos, 5 prédios, melhor dizendo, 12 apartamentos, né? Que era 16 apartamentos. Eram 4 em cada andar de 4 andares, né? Esses prédios tinham 4 andares, não eram prédios muito altos. Cresci ali, passei minha infância ali. E eu me recordo, minha mãe doente, eu perdi minha mãe com 14 para 15 anos de idade por conta de um câncer. E a gente sempre foi criado muito... Depois que a vida passou, né, que a gente começou a crescer, que eu comecei a entender as coisas. Então a gente foi criado dentro daquele apartamento e minha mãe quase não deixava a gente ir à rua. E nessa época a gente não tinha entendimento, até porque quando ela morreu a gente já nem morava lá. Então eu tinha ali por volta dos meus 7 anos de idade, por aí. Essa fase deve ter sido, que eu vou contar para vocês, deve ter sido dos 7 aos 12 anos. Presta atenção nessa história que você vai entender o que isso tem a ver com a saída do nosso presidente do país, tudo que está acontecendo, a falta de apoio. Não sabemos se só das Forças Armadas, mas com certeza apoio político, com certeza falta de apoio político. Então a gente vai fazer, eu vou usar uma analogia, né? A gente vai fazer aqui uma comparação dessa minha história com o que está acontecendo. E aí eu me lembro que minha mãe não deixava muito a gente ir para a rua brincar. E de vez em quando ela liberava a gente para a rua. E tinha vezes, né, isso decorrido algum tempo, que ela deixava a gente ir, eu olhava da janela do apartamento, eu morava no 2º andar, embaixo eram lojas. Aliás, dos 5 prédios, o único que tinha lojas embaixo era o nosso. Os outros eram só apartamentos mesmo, no 1º andar também era apartamento moradio, o nosso não. E eu olhava da sacada da janela da sala, e aí eu olhava para ver quem estava na rua, porque às vezes meus pais me liberavam para ir para a rua, minha mãe principalmente, e era muito difícil acontecer isso, a gente era muito preso, e aí depois eu vim entender porque ela era doente, e ela tinha esse câncer, já tinha tirado uma mama,
depois veio a tirar a outra mama, enfim, foi muito sofrido para todos nós, principalmente para ela, claro. Então ela prendia a gente muito dentro de casa, porque ela sabia que ia morrer, então ela queria a gente perto dela. Eu digo a gente, eu e meu irmão, que era 2 anos mais novo que eu. O Fábio vai assistir esse vídeo e vai lembrar dessa história. E às vezes eu olhava lá de cima da janela e olhava lá para baixo, aí vinha uma molecada lá e eu, não, vai lá, não quero não. Eu não queria ir porque existia o Cabecinha. Olha só o apelido desse cara. Cabecinha. O nome dele eu fiquei puxando na memória, que eu já não me lembrava mais, já tem muitos anos que a gente mudou de lá. O nome dele, se eu não me engano, era Alex. Se eu não me engano, tenho quase certeza que era isso, Alex. Mas o apelido dele era um Cabecinha. Ele era um neguinho, e aí eu peço aqui para você, pessoal de direita não tem frescura, mas você canhota, deixa de ser fresco, porque a minha família, tá, apesar de eu ser clarinho assim, a minha família, par de pai, é toda de negros. Meu pai, né, meu avô teve umas 3 ou 4 mulheres, 3 filhos com cada mulher, e a mais clarinha que ele teve foi a minha avó, que teve 3 filhos, que é meu pai e mais 2 irmãos. Então meu pai é moreno, e meu pai acabou casando com uma mulher bem clarinha, e a gente acabou saindo assim. Eu sou mais claro, meu irmão é mais moreno, puxou mais o lado do meu pai e eu da minha mãe. Mas meus outros tios, meus primos, são todos negros. Então não tem frescura aqui não, então não tem racismo, nada disso. Só esse adendo aí. E ele, cara, ele tinha uma implicância, um moleque era malvado. Sabe o que é um moleque malvado? Era esse Cabecinha. Miserável desse Cabecinha. E aí toda vez que a gente ia pra rua, cara, esse moleque batia na gente. Eu era o mais velho e meu irmão mais 2 anos mais novo que eu, e a gente só ia pra rua brincar, eu, meu irmão, e tinha um coleguinha nosso que morava no apartamento em frente, que era filho único, que era mais preso que a gente, era outro frangote também, que era o Beto. A gente chamava ele de Beto, acho que o nome dele era Alberto, alguma coisa assim, já não me lembro muito mais, mas a gente chamava ele de Beto. E aí o Beto descia com a gente pra brincar, a gente ficava ali, de vez em quando o Cabecinha vinha aí, moca em mim, moca no meu irmão, que era moleza mais ainda. Eu era mais ou menos do tamanho dele, era um pouquinho maior do que eu, talvez 1 ou 2 anos mais velho, ou da mesma idade, mas ele era maior, mais forte, e moca no Beto. E a gente sofria com isso, cara. Eu passei anos da minha vida tomando pancada desse moleque chamado Cabecinha. Ai, Cabecinha, te lembra quem? E a cabeça dele, cara, impressionante, era no formato de ovo. Ele tinha uma cabeça pontuda assim, ó. Cabecinha. Quantas vezes eu apanhei daquele moleque, cara? Muitas vezes. E aí a gente tinha 3 primos, olha só, hein? Eu tinha 3 primos que eram muito apegados a nós, que era filho da irmã da minha mãe. E esses 3 primos, que representam aí 3 forças, olha só, hein? Iam muito lá pra minha casa e eu pra deles. Então, quando eles iam lá pra casa, a gente ia pra rua tranquilão. Cabecinha, eu tinha um que era da minha idade, que é o Marcelo. Meus primos, se verem isso, também vão lembrar mais ou menos dessas histórias. Meu irmão tinha um da idade dele, 2 anos mais novo que eu, né, que era o Marco Aurélio. Eu e Marcelo, meses de diferença de idade. Fábio, meu irmão, e Marco Aurélio, meses de diferença de idade. A gente era da mesma idade, só alguns meses de diferença. E tinha o Anderson, que era o mais velho, irmão deles, que era mais velho do que eu, 2, 3 anos, que era o maiorzão, enfim. Então, quando eles iam lá pra casa, aí eu ia pra rua brincar, aí não tinha graça do Cabecinha com a gente, porque ele sabia que não ia dar pra ele, até porque tinha um primo mais velho do que a gente e que era maior do que ele também. Então, a gente ia pra rua brincar, ficava à vontade pra brincar na rua. E aí, toda vez que eles iam lá e iam embora, o Cabecinha sabia que a gente ficava à vontade ali. Toda vez que eles iam embora, e depois o Cabecinha mesmo que implicava com a gente, cara, e dava moca. Eu me lembro, às vezes a gente saía pra brincar, e aí ele vinha de gracinha, vem cá. Eu não vou não. A gente com medo, né? Não vou correr atrás de vocês não, e não sei o quê. Aí o miserável parava na portaria do prédio, e ficava ali, cara, e não saía dali toda vez. Aí minha mãe chamava a gente pra subir, quando a gente ia subir no prédio, o miserável vinha, moca em um, moca no outro. Cara, eu tinha uma raiva, sofria com aquilo, rapaz. Eu não tinha coragem de fazer nada, não tinha força para encarar o Cabecinha, beleza. Achava que não tinha, na verdade, né? Presta bem atenção nisso. E aí, uma certa vez, eu já maiorzinho, né? Vamos lá que a gente começou a sofrer isso, eu tinha 7 anos de idade, com uns 12 anos de idade, minha mãe me pediu para ir no mercado.
que ficava no loteamento ao lado. Beleza, minha mãe me deu dinheiro, eu peguei, tinha que ir, não tinha jeito. Mãe mandava, pai mandava, tinha que ir. Nessa época a gente obedecia pai e mãe, né? Respeitava mais pai e mãe. Há 40 anos atrás, a gente tá falando de 38, 35 a 40 anos atrás. E aí eu fui no mercado e quando eu tô voltando do mercado, com quem eu dou de cara? Isso de tarde, a gente ficava sempre preocupado, isso de manhã, a gente ficava sempre preocupado na parte da tarde, porque na parte da tarde a molecada estava na rua, de manhã para a escola, não sei o que, de tardezinho, então eu tinha preocupação nesse horário, mas esse horário na parte da manhã eu não tinha tanta preocupação, então minha mãe mandou, eu fui no mercado tranquilo, fui lá, comprei o que tinha que comprar, voltei. Quando eu voltei, com quem eu dou de cara? Cabecinha, eu e Cabecinha só. Aí ele agora, ele nessa época tinha tido uns primos meus lá, né? Esses primos meus tinham ido embora e tal. Ele, e aí agora? Ficou aí cheio de marra quando teus primos estavam aí, porque ele sentia que a gente ficava, né? Cheio de si, porque tinha quem defendesse. E agora? Eu falei, e agora o quê? E agora? Eu falei, caraca, ferrou. Eu pensando comigo, né? Ferrou, vou apanhar de novo. Aí ele veio pra cima de mim, me deu um mocão, né? Que é cascudo, né? Cascudo na cabeça. Me deu um mocão, cara. Aí eu falei, Aí eu fui empurrei ele. Ele, tá maluco? Aí veio pra cima de mim. Aí naquele dia, aí ele foi e me deu outro mocão. Aquilo subiu um sangue na minha cabeça. Eu larguei o que estava na mão. Que era o negócio que eu tinha comprado no mercado, a sacola do lado. E aí ele veio pra cima de mim, eu empurrei ele. Ele veio de novo, aí me deu um soco nos peitos. Aí eu fui partir pra cima dele. Falei, agora não vou aguentar mais não. Comecei a chorar de raiva e parti pra cima dele. A gente tampou na mão, chegamos a rolar no chão. E aí veio algum adulto que tava passando na hora. A gente era moleque, devia ter 10, 11, sei lá. Não me lembro, eu sou péssimo de memória. E aí passou um adulto, para com isso, para com isso. Quando separou, eu chorando de raiva, vermelho e socando ele. Ele me socando, eu socando ele. Quando levantou ele do chão, eu vi que o rosto dele tinha um machucado aqui, ó. Tava sangrando o rosto dele. Então assim, a gente saiu na mão mesmo, se rolou no chão ali, até que esse adulto veio e separou. Falei, vem. Aí quando o adulto separou, bota pra lá, eu vem pra cá. Eu com ódio, né? Naquele dia eu falei, não vou mais apanhar desse miserável. Aí encarei ele com o rosto aqui sangrando. Eu de boa, devia estar todo vermelho, né? Porque branco fica tudo vermelho. E ele com o rosto machucado aqui sangrando. Meu irmão, desse dia em diante, nunca mais o Cabecinha entrou numa comigo. A partir daquele dia, o Cabecinha passou a me respeitar. Toda vez que a gente descia para brincar, a gente brincava na boa, ele não vinha implicar com a gente, não tomava bola, ele fazia o que queria com a gente. Desse dia em diante, o Cabecinha nunca mais mexeu comigo. E aí eu quero trazer você, usei essa minha história para trazer essa analogia. Ontem, quando o presidente fez aquele comunicado dizendo que ia sair do país e tal, enfim, que ia viajar e tudo mais, eu me senti daquele jeito que eu ficava quando meus primos iam ir embora. Eu me senti, desprotegido, abandonado. E eu tenho certeza que a maioria de vocês brasileiros que votaram, confiaram, apostaram no presidente Jair Messias Bolsonaro e na sua equipe, se sentiram também assim ontem. Talvez muitos de vocês, assim como eu, sentiu também desprotegido. Cadê meu irmão mais velho? Meu primo, cadê meu primo mais velho? Foi embora, virou as costas. E agora? Quem vai me defender? Não é verdade? Talvez muitos de nós viemos apanhando, né? Estamos apanhando, muitos de nós sem redes sociais, bloqueados. Aliás, ontem tivemos mais 3 aí, que foi o Mota, se eu não me engano, não. Eu não me lembro quem foi o outro jornalista, mas o Constantino, né? E o Paulo Figueiredo, bloqueadas suas redes sociais. Os caras não têm voz, não tem mais voz. Ou não tem até que você arrume um jeito de conseguir assisti-lo, né? Porque tem. Em toda ditadura, a gente arruma uma forma, né? VPN, chamado VPN. Estude sobre isso, tá? Você talvez possa acompanhar as redes dele se vocês baixarem o VPN. A ditadura a gente não tem para onde correr, né, pessoal? Então eu me senti dessa forma, eu tenho certeza que muitos de vocês sentiram assim. Abandonados, que o primo foi embora, os primos mais velhos, o irmão mais velho, né? Para quem tem irmão, no caso meu irmão tinha a mim, que não defendia muito ele. Eu não tinha ninguém, tinha esses primos quando vinham.
Mas eu não tinha ninguém. Então, às vezes, você que talvez seja um irmão caçula, teve um irmão que te defendeu, ou era o mais velho e não tinha quem te defendesse, assim como eu, se sentiu assim. Talvez você tenha se sentido dessa mesma forma que eu estou me sentindo. Mas, repare uma coisa, pessoal. Eu me sentia forte quando esses 3 primos vinham, lembra? E eu falei para vocês, olha só, 3 primos, Anderson, Marcelo e Marco Aurélio. Exército, Marinha e Aeronáutica. Mas esses primos iam embora. Ou seja, eles não podiam estar lá o tempo todo para me defender. Eu não conseguia me defender, porque o Cabecinha era mais forte do que eu. Ô, Cabecinha, tinha um formato de ovo, a cabeça dele, literalmente, pessoal, não tô fazendo gracinha nenhuma aqui não, tá? É de verdade isso que eu tô falando. O apelido dele era Cabecinha e a cabeça dele tinha um formato de ovo. Eu até comecei depois a implicar com ele, chamar ele de Cabecinha, ou Cabecinha de ovo. Comecei a brincar com ele dessa forma depois, né? Porque aí ele passou a respeitar a gente, a mim, e não mexeu mais com a gente. Então a gente começou a se respeitar, ele de longe me respeitava, depois a gente acabou virando meio que colega, amigo não fomos, porque ele era muito malvado e eu tinha sofrido muito na mão dele, mas algumas vezes a gente conseguiu brincar junto com outros coleguinhas, jogar bola junto e tal, enfim, e ter um relacionamento mais ameno, tá? E esses 3 primos, as forças, não estavam sempre lá para me defender. E eu não tinha o irmão mais velho, porque o irmão mais velho não existia no meu caso, e no caso do meu irmão não prestava para nada. Acabou não prestando para nada, que é nosso presidente agora. Infelizmente, coitado. Não culpe o presidente Jair Bolsonaro, por favor. Quero pedir isso para você. Não culpe o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele não tem culpa, beleza? Vamos ter consciência, o que esse cara passou durante 4 anos, ele e a família dele. Então, não culpe a ele. E aí, pessoal, o que acontece? Agora é a hora da gente se defender, da gente buscar essa força que a gente tem, que a gente não sabe que tem, lá dentro de nós, e a gente ir pra luta, e a gente encarar o Cabecinha. O Alex, tá? Tô falando daquele, fazendo uma alusão aí, você entenda como você quiser, mas é a hora da gente, povo, tá? Encarar o Cabecinha da melhor maneira possível, quero deixar isso bem claro, tá? Qual é a nossa força? A nossa força é se unir e ir pra rua. A partir de agora, esses caras não podem ter paz. A gente precisa se unir e ir pra rua, se defender do Cabecinha. Porque o Cabecinha não tem pena, ele é cruel e ele quer vir toda hora dar moca na gente, tirar um de circulação, bloquear um, prender outro. A gente tá sendo massacrado pelo Cabecinha. E não tem mais ninguém para defender a gente. O irmão mais velho foi embora, entre aspas, né? Tem alguma estratégia nisso aí. E eu não quero falar, galera, tem gente com esperança. O presidente em exercício vai fazer um pronunciamento hoje, às 20 horas, hoje é dia 31 de dezembro de 2022, mas a gente não sabe o que vai ser falado. Talvez seja só para desejar feliz ano novo. O nosso presidente saiu do Brasil, talvez para não ser preso. E as forças, os primos, parece que não vão nos ajudar. Então é a hora da gente encarar o Cabecinha. Cabecinha de ovo que vinha bater em mim e que a gente tem um ou alguns, na verdade, que representam ele e a gente precisa encarar para mostrar para ele que ele precisa ter respeito da gente, entendeu? E quando eu falo encarar, tá, eu não estou falando isso de forma agressiva, estou falando de a gente ir para a rua, se levantar. Esses caras não podem ter paz. Se eles tiverem paz, se eles continuarem avançando e a gente não reagindo, eles vão continuar e continuar e continuar e a gente vai viver escravo disso. Deixar de ter liberdade de sair para brincar, de descer do prédio para brincar, porque olhar da sacada a gente tá vendo lá, o Cabecinha tá lá para vir bater em mim. Então eu não vou brincar. Hoje minha mãe liberou, que era poucas vezes que ela liberava, mas eu não descia para brincar porque o Cabecinha tava lá. E aí a gente vai viver assim? Não. Tá na hora de encarar o Cabecinha, galera. Vamos levantar, vamos sacudir a poeira e vamos para cima. Estão querendo criminalizar manifestações. Isso é permitido, é constitucional e a gente não pode recuar, ok? Vamos para cima, Cabecinha, você não terá mais vez, porque nós, o povo, vamos mostrar a nossa força. Beleza, galera? Espero que essa história tenha ajudado a vocês de alguma forma. Espero que você tenha entendido o recado e vamos para cima. Desejo a todos que acompanham esse canal um feliz ano novo. Uma entrada de ano maravilhosa em família, que Deus abençoe vocês e vamos para cima do Cabecinha, beleza, galera? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Fui!